Requerimentos, indicações, projetos de lei, emendas parlamentares, enfim, o dia a dia do seu vereador passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. Nós estamos iniciando uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Leandro Passos, do PSD. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Sou eu que agradeço pela oportunidade de novamente estar expondo o nosso trabalho, os nossos objetivos aqui frente à Câmara. É isso, a gente começa esse nosso bate-papo que é um balanço de 2022 e também já projetando 2023, né, já que o programa vai ficar sendo reprisado aí nas primeiras semanas de 2023, falando sobre a aprovação da Lei Orçamentária de 2023, né, na 45ª Sessão Ordinária de 2022, a última do ano. Os vereadores aprovaram a redação final da LOA com diversas emendas. E o senhor tem uma intimidade muito grande com essas emendas, já que o senhor é o presidente da Comissão de Finanças, né? Realizou as audiências públicas relacionadas ao orçamento e sabe muito bem o teor de cada uma delas. E desta vez, inclusive, algo histórico, né? Já que os vereadores tiveram a oportunidade de apresentar emendas impositivas, né, vereador? Sim, exatamente. Quando você diz que é histórico, é algo novo. Além de ser histórico na nossa cidade, é algo novo no cenário nacional, no cenário político nacional. Algumas poucas cidades no país que implementaram esse tipo de projeto, onde os vereadores, sejam eles apoiadores do prefeito, vereadores de situação ou de oposição, tenham a oportunidade de ir em busca das maiores necessidades da população e atender esses pedidos dentro, logicamente, dos limites ali dentro da lei, daquilo que é proposto, mas atender essas demandas, as quais julgam urgentes. Eu acredito, Ângelo, dando uma ênfase maior nisso, que existe um benefício muito grande para o Poder Executivo em atender a essas emendas impositivas. Porque, imagine só, na nossa cidade, a exemplo, somos 17 vereadores. Sim. Então, são 17 olhares diante das necessidades do município que são trazidas até o Executivo, coisa que muitas vezes fica difícil para a equipe do governo, do município, estar enxergando tudo aquilo que é necessário. Então, quando o prefeito abre essa possibilidade de nós colocarmos a necessidade ou as necessidades maiores e ele poder atender, ou entre aspas, ser obrigado a atender, porque são emendas impositivas, né, ele acaba atendendo aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário para a população. Bom, e vamos falar também sobre as emendas, né, que o senhor apresentou a esse orçamento de 2023 e que foram aprovadas. A primeira delas, né, todas, aliás, são destinadas à área da saúde. O senhor preferiu dar essa atenção. Sim. E a primeira destina R$150 mil para viabilizar a compra de um aparelho de ultrassom, que vai ajudar muito as grávidas aqui de Jaú. Exatamente. Existe o programa Gestar quer dizer gestação de alto risco, é fácil da gente entender o que significa. E usando as palavras do João Aguera, que é o obstetra, o meu amigo, o Dr. João Aguera, ele diz que toda gestação é de risco. Então, pode até falar assim, puxa vida, né? Mas para aquelas mulheres que têm um pouco mais de condição, que fazem um pré-natal adequado, bem feito, esse risco, logicamente, é menor. Mas para aquelas mulheres que não têm condições, muitas vezes até de transporte, para ir em busca de um atendimento, fazer um pré-natal de qualidade, isso acaba se tornando mais complicado. A gestação, ela acaba ocasionando, tendo um risco maior, tanto para ela como... Existe, isso aí muitas pessoas não sabem, existe um risco muito grande dentro da gravidez, a pré-eclâmpsia, por exemplo. É um problema de pressão arterial que muitas vezes a gestante tem e que ele pode ser detectado anteriormente com a ajuda desse equipamento que nós nos dispusemos a ir em busca da compra, aí colocamos a emenda, né? Os prematuros também, com o ultrassom é possível detectar muito o nascimento de prematuros. Se a gente for na UTI,
neonatal, nós vamos perceber que a maioria das crianças que ali estão são prematuros, e isso pode ser detectado com um exame adequado que precisa desse equipamento de ultrassom. Sabendo disso, nós fomos em busca dessa emenda, né, para possibilitar uma qualidade maior. Infelizmente, nós fomos atendidos, né? Como você disse, um marco histórico. Nós conseguimos que todas as emendas fossem aprovadas. Legal, e com certeza vai ser de grande utilidade para os médicos que atuam também nessas unidades de saúde que precisam realizar esses exames, né? Vereador, vamos falar agora também sobre a segunda emenda do senhor, no valor aí aproximado de R$63 mil, que na verdade são duas emendas, né? Uma de 63 e a outra de 213 mil, né? São duas emendas direcionadas para um único fim, que é a realização de cirurgias de cateterismo, angioplastia e cirurgias vasculares, ou seja, um futuro convênio que pode ser firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa. São cirurgias que salvam vidas, né, vereador? Não tem a menor dúvida. Em conversa com o provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi, eu percebi na fala dela, em algo que ele estava me dizendo, que algo que coincidia muito com as conversas que eu tenho, com aqueles apelos que a gente recebe, porque muita gente vem até o vereador, nos vem mesmo com uma luz no fim do túnel, né? Como alguém que pode ajudar no momento de grande dificuldade. E quantas pessoas que já infartaram, precisam fazer esses exames, precisam fazer um cateterismo. Para quem não entende, talvez nós estejamos falando aqui, algumas pessoas assistindo não entendam bem. O cateterismo é um procedimento onde que é colocado uma cânula que passa por dentro da veia e vai até o coração ali para fazer os exames, ver o grau de comprometimento de alguma artéria. Isso é o cateterismo. A angioplastia já é um procedimento que pode ser feito até junto no mesmo momento, mas é a colocação de um stent, o pessoal fala uma molinha ali para conseguir dilatar a veia, para que a pessoa consiga ter uma pós-vida, vamos dizer assim, consiga ter uma vida relativamente normal, uma vida melhor. A demanda disso, a gente não sabe se é por causa de alimentação, o que acontece, mas a demanda para esse tipo de procedimento é muito grande. Então, quando as pessoas vêm nos procurar, e nessa conversa que eu tendo com o provedor da Santa Casa, ele falou o grande número de pessoas que necessitam disso. Nós nos preocupamos e em conversa com outros vereadores você vai perceber, lendo as emendas aí, que não fui só eu, foram vários outros vereadores, inclusive o Dr. Segura, que também é médico e tem uma grande ciência em relação a esse tipo de problema. Nós destinamos a nossa parte das emendas impositivas para esse tipo de procedimento, o cateterismo, angioplastia e outros tipos de cirurgias cardíacas. Diversos vereadores foram na mesma toada, né? Sim. Já que também o montante total de R$426 mil deveria ser dividido, né? E foi dividido em 50% para a saúde e 50% de indicação livre. Sim. Bom, vereador, vamos falar também sobre as emendas parlamentares que o senhor foi buscar com deputados estaduais, federais, para o nosso município em 2022. O senhor conseguiu aí arregimentar 450 mil para o Hospital Teresa Perlatti, 1,5 milhão para a Santa Casa e 1,5 milhão para o Hospital Amaral Carvalho? Sim. É isso? Exatamente. Essas são emendas de bancada, né? A nossa participação junto ao deputado Marco Bertaioli, né, deputado reeleito, e que demonstrou grande interesse pelo nosso município. Então, vamos dizer, não é uma emenda exclusivamente dele, mas onde ele teve a participação, onde ele indicou que esses valores viessem para o nosso município. Eu, não tirando de maneira alguma a necessidade que existe da Santa Casa e do Amaral Carvalho, mas ali existe, as coisas vão acontecendo, já está dentro de um ciclo, eles conseguem manter um fluxo contínuo. Agora, o que mais nos preocupa e o que mais nos deixou felizes ao entregar o ofício para a diretoria do Teresa Perlatti é escutando, ver a diferença que esse dinheiro pode fazer. Não é, vamos dizer assim, não vai resolver o problema do Perlatti, mas nesse momento que, vamos dizer assim, um momento de angústia ali, tá? Eu acho que muita gente já tomou conhecimento disso. O Hospital
Teresa Perlatti passa por sérias dificuldades, como muitas outras entidades que a gente sabe por aí, mas o Perlatti em especial, e talvez, eu digo assim, Ângelo, que as pessoas se comovem mais, lógico, Amaral Carvalho, né, o hospital oncológico, muitos já tiveram parentes que tiveram câncer, então realmente ali comove um pouco mais a Santa Casa com todo aquele atendimento, mas também o Teresa Perlatti necessita de apoio. Né? Não existe, como existem pessoas que elas têm muita dificuldade do convívio na rua, elas precisam do atendimento, do tratamento ali de qualquer maneira. E a continuidade do Teresa Perlatti é fundamental para o bem-estar do município, para o bem-estar nosso da região. Vereador, vamos falar agora também sobre um encontro recente que o senhor teve em Campinas com o secretário nacional de Política sobre Drogas, Dr. Quirino Cordeiro. Qual que foi o foco dessa reunião que o senhor teve com ele? Quais assuntos o senhor tratou com ele? Na verdade, nós nos encontramos com o secretário na sede da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, que, como nós estamos falando do Perlatti, o hospital psiquiátrico, muitas vezes, ele é a porta de entrada para uma comunidade terapêutica. Uhum. Tá? E dentro dessa reunião, onde foram tratados assuntos como o convênio que o governo do estado até agora mantém com as comunidades terapêuticas através da federação, e a possível continuidade nessa transição de governo, porque agora existe uma mudança de governo, tanto a nível federal como estadual. Algumas comunidades, como no caso dessa reunião, eram as comunidades que fazem parte do programa Recomeço, que é um programa do governo do estado de São Paulo, e ali foi visto a possibilidade, porque o secretário é uma das pessoas que possivelmente venham compor, né? Ele era o secretário nacional de política sobre drogas e possivelmente ele é o secretário que venha compor o governo do estado de São Paulo, do governo Tarcísio agora. Sim. Então ali foi discutidas as possibilidades de como possivelmente irá funcionar os convênios, as parcerias entre governo do estado e as comunidades terapêuticas. Importante também essa aproximação, né, vereador? Esse diálogo é fundamental. Exatamente. O que nós percebemos, o que, infelizmente, a gente precisa tocar nesse ponto, hoje nós temos um problema gravíssimo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e eu acredito que isso é mundial, tá? A epidemia do crack. As drogas, né? Isso a gente pode falar com muita propriedade, porque são 25 anos que eu trabalho com dependência química. As drogas, em um determinado momento histórico lá atrás, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, era usado como lazer, era ilícito, mas era de uma forma diferente. O crack, ele é uma droga diferente. Não existe o vínculo entre o crack e o prazer, o crack e o divertimento. Ele é uma droga feita para segurar o indivíduo, que o torna uma pessoa diferente. Então, hoje, o tratamento para as pessoas dependentes químicos do crack, ele se torna indispensável, porque quando não tratado, né, essa pessoa ela vai estar na rua ocasionando os problemas que a gente vê. Né? Eu disse uma vez na tribuna ali que eu não gostava que chamasse dependente químico de nóia, né? Eu fui até muito criticado por causa disso, mas a minha colocação ali é justamente essa. Não é todo indivíduo que está na rua, que faz uso, que ele é um mau elemento, que ele é o ladrão. Existem os ladrões, as pessoas que realmente estão ocasionando esses problemas, mas existem outros que eles estão precisando realmente de um tratamento. E aí, nesse ponto, que se não... Imagine só, se essas pessoas que querem o tratamento, se eles permanecerem na rua, como é que fica? Fica pior. Então, por isso que a gente se preocupa tanto em que exista a continuidade do Hospital Teresa Perlatti, que ele continue atuando. Por isso que nós participamos de um encontro desse, e para que tenha vagas para aquelas pessoas que estão na rua e que realmente desejam o tratamento. Para esses a gente precisa realmente ajudar. Um dentro de uma comunidade é um a menos na rua, causando problemas. Com certeza. Bom, vereador, a gente já caminha para o encerramento. Rapidamente, o senhor também atuou em 2022
com pedidos para melhorias em estradas na área rural, enfim, para atender essa região, né? Rapidamente. Sim, a ponte que liga a antiga estrada Jaú, Dois Córregos, que sai ali pelo Jardim Pedrometo, passa pelo Banharão e antigamente ia até Dois Córregos, mas é um caminho muito utilizado pelas pessoas que moram e trabalham no bairro do Banharão Novo. Essa ali uma ponte que jamais, acho que desde 2009, que uma chuva tinha levado os tubos lá, foi refeita, né? Então aqui expressamos o nosso agradecimento ao prefeito Ivan Cassaro, à equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana, que fez um trabalho bacana lá, está funcionando o caminho e nós esperamos ansiosamente que a ponte lá do Banharão, mesmo aquela ponte de ferro que estava muito comprometida, que logo ela seja, foi um dos primeiros requerimentos que nós fizemos, que logo ela seja refeita. Bom, vereador, tempo esgotado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Rapidamente, a sua mensagem aí para o pessoal de casa, para a população jauense de fim de ano e de início de 2023. Então é isso, né? O nosso desejo como cidadão, como vereador, é que a sua vida esteja bem agora e que melhore ainda mais em 2023, que você tenha um Natal com o verdadeiro significado, né? Natal é o nascimento, né? Então que nós consigamos renascer na vida como pessoas, como seres humanos, que nós possamos dar o melhor de cada um de nós para aquele que está ao nosso lado. É isso, nós recebemos hoje aqui o vereador Leandro Passos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.